Então vamos lá. Nesse caso de óbito plano, o que você vai ter que fazer? Primeiro lembrar que de óbito plano é refração, né? E quando você fala em refração, é importante você lembrar que a refração da luz está associada ao fato de você enxergar um objeto em outro meio. E aí, o que você tem? Por exemplo, tem uma pessoa que está olhando para alguma coisa dentro do ar, dentro da água. Aí, o que você tem que lembrar como teoria? Que essa pessoa colocada dentro da água, cadê? Acho que é aqui. Essa pessoa colocada dentro da água, ela... Vou ver que diminui. Eita. Essa pessoa colocada dentro da água, ela vai enxergar o objeto não na posição real que ele possui, lembra disso? Vai enxergar esse objeto acima ou abaixo da posição real dele? Acima. Então, na situação de óbito plano, como é refração devido ao desvio da luz, você sempre enxerga o objeto acima da posição real. Então, a imagem criada ela vai estar sempre acima da posição do objeto. Fechou, não? E aí tem uma equação para isso. E é isso que você vai precisar não esquecer. Qual seria a equação para o dióptero plano? Isso aqui é importante. A mesma coisa se você está dentro da água, olhar para quem está fora. Ah, tá aqui, volta aqui. Se eu estou olhando uma coisa dentro da água, eu sempre vou enxergar essa imagem formada acima da posição do objeto. Dá para ver aí, né? Só que se o objeto está dentro da água, acima significa mais próximo da superfície. Agora, e se você está dentro da água e o objeto está fora da água? Está aqui o objeto está nesse ponto P aqui, ó. Tudo bem? A imagem vai ser formada acima da posição do objeto. Só que nesse caso, acima da posição do objeto significa o quê? Que vai ser formada mais distante da superfície. Então você vai ter um ponto onde você vai ter o objeto localizado e outro ponto onde você vai ter a imagem formada. Tudo bem? É isso que você vai ter que lembrar. Aí, o que você não pode esquecer? Que tem uma equação para isso. E essa equação é fundamental. Lembra qual é a equação de óbito plano? Cadê? Ele pega uma relação trigonométrica, não precisa disso. Tá? Não precisa saber isso. Mas o que interessa é isso daqui. Ó. Tá certo? Para o de óbito plano, o que você vai ter? A posição do objeto dividido pela posição da imagem vai ser igual ao índice de refração do local de tal objeto dividido pelo índice de refração do local da imagem. O Emerson pediu para dar uma olhada nisso daqui com vocês. Então, memoriza essa equação. Tudo bem? Alguma pergunta em relação a isso? Não, tudo certo. Alguém está querendo entrar? Deixa eu ver aqui, João Farias. Quem é o João Farias? Bom, continuando então. Nesse caso é o que você vai precisar. Espero que vocês consigam dessa parte. Tudo bem? Aqui, olha esse exemplo aqui. Você tem a situação em que o peixe está olhando ele está olhando a presa fora d'água. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Ele fala assim, suponha que o peixe arqueiro esteja 10 centímetros abaixo da superfície da água. Ó, o peixe arqueiro é o observador. Lembra que a equação é posição do objeto, não é isso? Dividido pela posição P' da imagem, igual ao índice de refração do local onde está o objeto. Vamos arriscar. Dividido pelo índice de refração onde está o observador. Não esquece que é meio que invertido. Só fica objeto com objeto, imagem com observador, não esquece. Tudo bem? Então, pegando essa equação e olhando os valores, o que você vai ter? Né? A possibilidade de calcular o que ele quer, o que ele quer. A posição onde a imagem vai ser formada. E aí, diga-me, onde a imagem vai ser formada? Pega os valores e substitui. Ele deu para você, a posição do objeto. Qual a posição do objeto? Nesse caso, 15 centímetros. Ele deu aqui, ó. Não, posição do objeto. Cadê? 10 centímetros. Ele deu o índice de refração. Deu tudo. Calcule a posição aparente do inseto, sabendo que a posição real é 15 centímetros. Posição real dele. Cadê? 15. Tá certo? Índice de refração da água, que é onde está, nesse caso, o observador. Índice de refração do objeto, que nesse caso seria o ar. Beleza? É isso? Vou transferir 2 a 0. E aí você substitui e calcula o que você precisa. Só isso. Tudo bem? Agora, na segunda situação, olha só. O objeto
E o observador Só está na pode mesma linha. repetir a letra A rapidinho, por favor, professor. Ó, a letra A, ele fala assim: suponha que o peixe esteja 10 centímetros abaixo da superfície da água. Essa é a posição P do objeto, é a posição do observador, não é isso? Tudo bem? Certo. E que ele veja o inseto 20 centímetros de distância na horizontal. Seria a posição P, seria a posição que ele está vendo, correto? Sabendo que o índice de refração é da água, o 3 do ar vale 1, calcule a posição aparente do inseto acima da água, considerando que a posição real dele é 15. A posição real dele é 15. Ele quer que calcule a posição aparente, seria o P'. E aí, para calcular esse P', pega a equação. Lembra? P sobre P', índice de refração do objeto, dividido pelo índice de refração do observador. E aí você substitui os valores. Quem é o P? É a posição do inseto acima da água. Dá quanto? 15. Índice de refração, nesse caso, do observador. Lembra que o observador está dentro da água, né? Vamos só fazer essa equação aqui. Ó. Quem seria o P'? O P' seria, pega, passa para cá, né? Vai ser o P vezes índice de refração do observador, tá? Dividido pelo índice de refração do meio onde está, não quer escrever, o objeto. Tudo bem? O objeto está onde? O observador está onde? Na água. O objeto está onde? Está no ar. Então fica a equação que apareceu para vocês aí, ó. O P, que é a posição dele em relação à superfície, né? O índice de refração do objeto, do observador, desculpa. O observador está dentro da água. E se o observador está dentro da água, o observador é o peixe, não esquece. Tá? Lembra que o observador é o peixe. Tá certo? Está dentro da água, o índice de refração do observador vai ser da água. E o objeto está localizado onde? No ar. O objeto, nesse caso, é a presa que ele quer caçar. Se está no ar, qual vai ser o índice de refração do objeto? Nesse caso, é o índice de refração do ar. Aí você substitui, isso vai dar aproximadamente quanto? 20 centímetros. Tudo bem? Alguma pergunta em relação a isso? Mas aquele 1,33 veio da onde? Ó, é o índice de refração da água. Ele deu aqui, ó. Ah, tá, já tá no texto, né? Ó, índice de refração do ar. Valeu. Tudo bem? Tá. Entendi, obrigada, professor. Tá. Deixa eu ver pra cá. Bora ver outro. Essa parte não. Ele pediu para não ler com vocês isso. Ver se tem alguma coisa boa dessa parte pra cá. Professor, Pode falar. o Roberto está tentando entrar e ele não está dizendo que não consegue. Opa, desculpa. Quem tá tentando? Tem vários aqui, né? Desculpa, pessoal, foi mal. Quando aparecer, vocês me avisam, tá? Por favor. Olha aí, aqui só tem mais refração, né? Índice de refração. Não, é só aquilo, só aquela mesmo. Tá beleza? Bora ver o próximo capítulo. O próximo capítulo é o quê? Lente, né? No capítulo 8 precisa saber só aquela forma, então. É, exatamente. Tá, E tá. pediu para dar uma olhada em lentes. Bora ver lentes, então. Pode ser lente? Então, vamos lá. Lente. Vou querendo entrar, né? Biatex. Bora lá. Lente. Vocês vão precisar lembrar o nome das lentes, certo? Quais são as lentes que você tem para estudar? Lembra? As lentes podem ser convergentes ou divergentes. Lembra delas ou não? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Tá? De novo, a lente forma imagem. Ela forma imagem em função da refração da luz. Aí lembra, toda lente ela é a união de dois espelhos, né? Então, por exemplo, essa primeira lente é formada por duas superfícies esféricas, nesse caso convexo. Né? Aqui são dois espelhos, só que é um convexo e outro plano. Tudo bem? Tá certo? Bom, o que você vai ter que lembrar? As propriedades da lente, né? Toda lente tem centro de curvatura, tem raio, tem vértice, tem eixo principal. A espessura da lente, você não usa para nada. E o índice de refração.
da lente, tá bom? Vamos lá. O que a gente precisa saber? Primeiro, o nome das lentes, tá? E segundo, você vai ter que lembrar que você tem lentes com bordas delgadas, são bordas finas, vocês vão ter que saber o nome delas, hein? Tá certo? E você vai ter outro tipo de lente, que nesse caso a lente com bordas, deixa eu ver se é que aparece, bordas espessas. Tá, o que você vai ter que saber? O nome dessas lentes. Deixa eu ver se aparece aqui. E aí diga para mim, qual é o nome dessas lentes? Bora. Tá demorando para aparecer. Aqui. A primeira, você tem uma lente, não sei se vocês conseguem lembrar, são duas faces convexas. Se é uma lente com duas faces convexas, uma convexa do lado esquerdo e a outra convexa do lado direito, você vai ter uma lente biconvexa. Tá certo? Isso é um detalhe que você vai ter que lembrar e não esquecer. Agora aqui, você tem uma lente do lado esquerdo que é plana e uma lente do lado direito que é convexa. Então você vai ter uma lente plano-convexa, tudo bem? E a outra, são duas lentes, só que uma côncava e outra convexa. Um detalhe interessante é que o nome da lente está associado ao maior raio. Sempre começa o nome com a face que tem maior raio. Por exemplo, a face plana da lente tem raio infinito, é o maior de todos. Beleza? Por isso começa com plano convexa. Agora aqui, qual a face que tem maior raio? O da face côncava, curvatura para dentro. Então a tua lente vai ser uma lente, nesse caso, côncava convexa. Vai ter que memorizar? Vai ter que memorizar essas lentes. Não tem para onde correr, não. A outra, você vai ter que saber que a primeira lente, formada por duas faces côncavas, é uma lente bicôncava. A segunda é uma face plana e outra côncava, plano-côncava. E a terceira é uma face convexa, que tem raio maior de fora, e por dentro uma face côncava, que tem raio menor. Então, a lente vai ser convexo-côncava. Tudo bem? Aí você pensa, só Professor, isso que eu vou ter. Pode falar. a gente tem que saber identificar olhando ou tem que saber, tipo, descrever assim qual é qual? As duas coisas. As duas Vai ter que coisas. saber. Identificar e escrever o que é. Tá bom. Tá bom? Presta atenção. Aí vamos lá, continuar. Agora sim, lente convergente. Isso aqui tem que saber. Convergente. O que é uma lente convergente? É uma lente onde todos os raios de luz, ao passar por ela, concentram em um ponto. Aí você vai ter que lembrar que ponto é esse. Lembra disso? É o foco da lente. Lembra disso? Aí você pensa, isso é uma lente convergente? Toda lente convergente pega os raios de luz que passam através dela e faz com que elas converjam para onde? Para o foco. Por isso que é convergente, porque elas concentram em um ponto. Então, quando falar em lente convergente, tem que lembrar que é uma lente onde os raios passam através dela e convergem. Eles mudam a direção, correto isso? Para um único ponto. Que ponto é esse? É o foco. Tudo bem? Lembra do que é uma lente convergente? Agora, e uma lente divergente? Uma lente convergente. Qual é o nome dessa lente? Biconvexa. Tem que memorizar. Essa é uma lente onde no ar, biconvexa, é uma lente convergente. A outra não. O que acontece com a outra? Os raios de luz são paralelos ao eixo principal. Eles passam pela lente. E ao passar pela lente, eles espalham. Fechou para vocês ou não? E aí é que está a questão. Se eles vão espalhar, o que você não pode esquecer? Que vai ser uma lente divergente. E aí um detalhe interessante é que esses raios, se você pegar e prolongar para trás, eles vão bater exatamente no foco da lente. Tá certo? Uma coisa interessante é que esses raios que você prolonga para trás sempre vão bater no foco da lente. Tá bom? Agora, são raios paralelos que passam através da lente e espalham. O prolongamento deles passa pelo foco. Na convergente, não. O próprio raio de luz passa pela lente e sofre refração desviando na direção do foco. Lembra? Na lente convergente, os raios concentram no foco. Na divergente, eles espalham. Tá bom? Tudo bem para você ou não? Perguntas? Dúvidas? Tudo bem. Tá. Por exemplo, aqui. Vamos pegar aqui, diminuir só um pouquinho. Você tem, nesse caso aqui, ó. Vixe. Você tem a figura das lentes, certo?
São duas lentes que você tem. Pergunta que eu faço a você é, diga lá. Qual dessas figuras está correta? A primeira é uma lente convergente, né? Tem que memorizar isso. Ó. É uma lente biconvexa e a lente biconvexa é convergente. Na verdade, você faz assim. Ó. Volta rapidinho aqui. Você está vendo que tem aqui as lentes com bordas finas e bordas grossas? As lentes que têm essa borda pontiaguda são todas convergentes, tá? Borda pontiaguda, 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 pontiaguda são convergentes. As que têm borda grossa, tá vendo que tem borda grossa aqui? Elas não são convergentes, elas são divergentes. Tudo bem? Isso para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Por exemplo, aqui, nessa figura, a primeira, pontiaguda, convergente. A segunda, borda grossa, ela vai ser o quê? Divergente. Tudo bem? E aí, diga, das figuras, qual que parece certa? Bom, na letra A é uma lente convergente e os raios espalham. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Na segunda, os raios passam e não sofrem desvio algum. Isso é falso também. Porque se ela é uma lente convergente, os raios deveriam se concentrar onde? No foco. Então a letra B é verdadeira. A luz passa através da lente e concentra no foco. Nesse ponto aqui, ó. Beleza? A letra D, a luz passa direto, essa lente é divergente. Está errado também, isso aqui é falso. E a letra E, a luz passa através da lente divergente e espalha também. Se espalha, é uma divergente, então a letra E é verdadeira. Quais são as alternativas certas aqui? B e E. Compreenderam o exemplo? Sim ou não? Sim. Muito bom. Agora passar aqui também, a mesma coisa. Ó, espalhou. Aqui. Esse aqui não. Esses raios aqui vocês sabem, né? Todo raio que passa pelo foco, quando passa através da lente convergente, sai paralelo. Todo raio que é paralelo, raios paralelos ao eixo, atinge a lente e refratam passando pelo foco. Na lente divergente, se os raios são paralelos, eles espalham e o prolongamento passa pelo foco. Deixa eu aumentar aqui. Enxergou aí? Ó, raio paralelo à lente divergente, eles espalham e o prolongamento da luz passa pelo foco. Olha aí, 2-1. Droga. Tem que fazer mais um. Olha, e aqui, ó, os raios atingem a lente divergente passando pelo foco, tá vendo? Eles vão sair como? Paralelo ao eixo principal. Então, lembra isso, para que vocês não errem nada amanhã, tá bom? Aqui são os raios, nós vimos agora há pouco. Estuda esses raios, se vão precisar. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa por aqui. Tá aí, ó. Essa é a terceira da UFAM. No livro de vocês. Tá? Diga lá, são 4 lentes. Quem é convergente e quem é divergente? Beleza. Lembrando das aulas de ótica, o estudante deseja queimar uma folha de papel. Se eu quero queimar uma folha de papel usando lente, o que eu sou obrigado a não esquecer? Que eu tenho que usar lentes que convergem a luz a um ponto, né? E quais são as lentes que convergem a luz para um ponto? São as lentes convergentes. E quem é convergente aqui? Fala aí. Apenas a 1 e a 2. Por que a 1 e a 2? Porque elas são pontiagudas. Tudo bem? Então, nesse caso, qual que você usaria? 1 ou 2? Letra A. Compreenderam? Sim ou não? Sim. Agora outro. Posso passar outro? Deixa eu ver se tem uma legal aqui. Essa é boa. Tá? Uma lente. Ó, são duas lentes. A primeira é convergente, pontiaguda, e a segunda, a grossa, ela é o quê? Divergente. Tudo bem? Aí ele quer que você diga qual é a verdadeira. Dá para saber qual é a verdadeira aí? Vou diminuir um pouquinho aqui. Aí, ó.
que seria verdadeiro? Letra C. Por que a letra C? Olha lá. Ó, aqui é uma lente convergente, né? Se o raio de luz atinge o centro óptico da lente, o que acontece com a lente? Nada. O que acontece com o raio de luz? Nada. Ele passa direto. Olha aqui a lente divergente. O raio de luz passa pelo centro óptico da lente. Toda vez que o raio de luz passa pelo centro óptico da lente, não acontece nada. Passa direto. Agora, olha esse raio paralelo ao eixo. Ele refrata passando pelo foco, ó, na lente convergente. Olha esse raio aqui, ó. Ele atingiu a lente e o prolongamento passa pelo foco. Como que ele sai? Paralelo ao eixo. Lembra a teoria? Na lente divergente, se o raio é paralelo, ele refrata para fora. Se o raio vem de fora, atinge a lente e o prolongamento passa pelo foco, ele sai paralelo ao eixo. Aí você pensa, pô, vou ter que memorizar aqueles raios de luz. Vai, cara. Tudo bem? O Everson pediu para dar uma estudada exatamente nessa parte de raios de luz para você não errar nada. Compreenderam? Professor, não entendi isso daí. Todo mundo compreendeu? Alguma pergunta? Júlia, você entendeu, né, Júlia, ou não? Não entendi isso daí. Não entendeu ou entendeu? Não entendi. Para fazer essa, você vai ter que lembrar o comportamento dos raios de luz. Tudo bem? Então, tem que memorizar aqueles raios que eu falei para vocês lá atrás, que eu falei que tem que saber decorado isso daqui, ó. Vocês estão com o livro de vocês? Pega o livro para marcar essas páginas. Por exemplo, esse aqui, ó. Espera só um pouquinho, tá? Aqui, ó. Tá vendo esse raio de luz aqui, ó? Isso aqui vocês têm que memorizar. Tá, beleza? O que acontece com a luz na lente convergente, na lente divergente. É isso aqui que vocês estão aplicado lá. O raio que atinge o centro óptico da lente passa direto. O raio paralelo ao eixo refrata passando pelo foco. O raio que passou pelo foco atingiu a lente convergente e saiu paralelo. Aí vai na divergente. O raio que passou pelo centro óptico passa direto. O raio paralelo ao eixo principal da lente refrata para fora e o prolongamento passa pelo foco. E o raio que atingiu a lente e o prolongamento passou pelo foco. Ele sai como? Paralelo. Vocês só vão fazer aquela se vocês memorizarem isso daqui. Compreendeu, Júlio? Então, memoriza isso. Memoriza isso. Tem que memorizar isso. Não tem jeito. E quando você memoriza isso, você vai lá para a questão. E quando chegar na questão, o que você vai enxergar? Exatamente esses raios que estão lá na figura. Viu lá? O raio que passa pelo centro. O raio que é paralelo ao eixo refrata pelo foco. Isso na lente convergente. O raio que passa pelo centro óptico, tá vendo? Passa direto. E o raio que vem de fora atinge a lente passando pelo foco. Sai como? Paralelo ao eixo. Aí você pensa, isso é difícil? Não é. Memória. Agora vai ser memória que você não tem que ter. Vocês compreenderam? Compreendeu ou não compreendeu? Dá um legalzinho aí, quem compreendeu. Se não compreendeu, pergunta. Miguel, quem mais? Júlia, só os dois. Guilherme, Bia, beleza. Bora ver outra aqui. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. O cara fez 2 gols aí no papel. Bora outro. Deixa eu ver essa daqui. Ah, essa aqui também é boa. Consegue ver aí? Sim. Foi? Essa daí, chega lá. As duas lentes, borda fina, são convergentes ou divergentes? Convergentes. E aí, se elas são convergentes, o que acontece? Os raios de luz convergem passando pelo foco. Então, de todos os raios que você tem, qual parece mais correto? Fala aí. Apenas um. A luz vem, refrata no primeiro, no segundo e converge para um ponto. Que ponto é esse? É o foco. Tudo bem ou não? Tudo bem. Posso continuar? Pode passar. Bora ver outra. Aqui também é a mesma coisa. Diz aí, qual que está errado aqui?
dessa figura. Tem alguém querendo entrar? Fala, Miguel. Perguntou alguma coisa? O Roberto está pedindo para o senhor aceitar o Gustavo na chamada. Mas não está aparecendo aqui o Gustavo, não. Se eu consigo baixar aqui. Mas cadê o Gustavo? Não está aqui, não. Olha aí. Deixa eu tentar de novo. Tá? Onde foi que eu parei? Aqui. Nessa aqui, diga lá, qual é a única certa? Essa é fácil. Em primeiro lugar, aqui você tem 4 lentes, né? A primeira, bordas finas, convergente. A segunda, bordas finas, convergente. A terceira, bordas grossas, divergente. E a quarta, bordas finas, convergente. Qual é a propriedade da convergente? Elas concentram a luz em um ponto. Observa que todos os raios são paralelos ao eixo principal, tá vendo? A única que não está convergindo para o ponto, qual seria? Letra D de dado. Sacou? Ou não sacou? Sim. Bora outra. Vou só chamar legal aqui para vocês. Queria que tivesse 2 lentes. Tá bom? Então essa aqui é legal, sabia? Não tem essas 2 lentes aqui? Assim, ó, vamos fazer assim, ó. Tá? Você tem 2 lentes. Vamos considerar que o foco das duas são os mesmos, tá bom? Bem, aqui está o foco. Beleza? Aqui você tem o foco da primeira lente e o foco da segunda lente. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai pegar um raio de luz que atinge essa lente. Beleza? Qual é a trajetória desse raio de luz? Aí você vai ter que lembrar. A primeira lente é uma lente convergente. A segunda é uma lente divergente. Então, esse raio de luz é paralelo ao eixo principal, não é? Ele vai atingir a lente, vai refratar. E quando ele refrata, ele passa desviando por onde? Pelo foco da lente. Tudo bem para vocês? Só que o foco dessa lente coincide com o foco da segunda lente. E aí o que acontece? Você vai ter, nesse caso, os 2 focos coincidentes. Não estou conseguindo riscar. Você vai ter os 2 focos coincidentes. Tudo bem? E aí vamos lembrar a teoria. Quando ele passa pela lente convergente, ele refrata passando pelo foco. Mas se ele atinge a lente divergente, porque a segunda é divergente, e antes passou pelo foco, como é que ele sai? Paralelo ao eixo principal. Aí você pensa, toda vez é assim? Toda vez não, né? Sempre. Você tem um raio paralelo ao eixo principal. Ele atinge a lente convergente, refrata passando pelo foco, não é isso? Só que os 2 focos são coincidentes. Como eles são coincidentes, quando ele atingir a lente divergente, ele vai ser refratado, passando, nesse caso, paralelo ao eixo principal. Aí tu tem que lembrar que se o raio atinge a lente divergente, passando antes pelo foco, ele refrata paralelo ao eixo. Essa é uma questão muito boa. E aí, vocês compreenderam? De verdade? Alguma pergunta? Não. Bem, é isso. Tá certo? Memorizem essas coisas e amanhã sejam felizes. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Dúvidas?